Vereadora, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 60ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador, Dr. Pedro Barbosa Neto. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O excelentíssimo senhor presidente passou para a ordem do dia, foram julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Antes de relatar, fez duas colocações. Uma com relação ao item 7 do parecer, onde o procurador do Estado vigora que o Tribunal de Contas não exigiu uma lei fixando a remuneração dos conselheiros. Outra com relação ao orçamento do Tribunal de Contas para 2012, que foi sugerido pelo Tribunal de Contas um percentual e o Executivo alterou. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente solicitou que a discussão ficasse após a relatoria. Passando a relatar, o senhor conselheiro Otávio Lessa. O senhor conselheiro Otávio Lessa apresentou os processos da Prefeitura de Marechal Deodoro referentes a 2003 e 2004, solicitando ouvir a decisão do Pleno. Após discutida a matéria, foram apresentadas 3 propostas. O conselheiro Otávio Lessa, pelo arquivamento. O conselheiro Anselmo, pelo julgamento. O senhor conselheiro Sérgio Maciel, pelo trancamento. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado pela maioria, o arquivamento, incluindo o artigo 123, e a qualquer momento poderá ser revisto. O doutor procurador, doutor Pedro Barbosa, solicitou vista aos processos, não sendo concedido por se tratar de consulta. No entanto, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, sugeriu que o conselheiro Otávio Lessa encaminhasse para o Ministério Público antes de colocar em pauta. Sugestão acatada. Voltando a relatar, o senhor conselheiro Otávio Lessa, TC 13580-2008 e TC 2344-2005, tratam-se de contratos com a Prefeitura de Maribondo e a Arsal. Aprovadas decisões simples, diligência, 5 dias. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 14709-2007. Trata-se de um contrato na Prefeitura de Maceió. Aprovada a resolução 124. TC 4986/2012 e TC 6400/2012, após relatada a matéria, foi solicitado vista pelo senhor conselheiro Cícero Amélio. Relator conselheiro Cícero Amélio da Silva, TC 3448-2010, 11525-2010, entre outros relacionados com contratos e convênios. Aprovadas as resoluções 125 a 127. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 16237-2007, contrato com a Cefaz. Aprovada a resolução 128. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 4755/2007. Trata-se de balanço geral na Prefeitura de Boca da Mata, exercício 2006. Aprovado decisão simples de diligência 15 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O doutor procurador, doutor Pedro Barbosa, desejou voto de felicitações pelo nascimento da filha do doutor Ricardo Schneider. Associaram-se ao voto o excelentíssimo senhor presidente, o senhor conselheiro Otávio Lessa, a senhora conselheira Rosa Albuquerque, o senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio, a senhora conselheira Maria Cleide, o senhor conselheiro Anselmo Brito, e o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão, a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto Sérgio Maciel. De acordo. Aprovado.
E esse negócio lá do plano. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Ministério Público, junto ao tribunal. Eu não teria processo diretamente a relatar. Eu estou retirando, já estava na pauta o processo 13.930, desde a sessão passada, que é da Prefeitura de Mar Vermelho, prestação de conta do ano 2008. Ele estava na pauta, eu retirei de pauta porque estava faltando o julgamento, mas nesse meio houve uma que eu estou resolvendo, conceder o prazo, dando prazo à gestora. Ela entrou com o processo, e entrou agora, cópia do processo veio aos autos, ela entrou na justiça com ação cautelar contra o prefeito atual, para fornecer a cópia dos documentos que está sendo solicitada por esse conselheiro relator. Como está tramitando na justiça e o juiz vai, a solicitação dela é pedindo uma cautelar, ou não sei se o juiz vai autorizar uma busca e apreensão, não sei qual vai ser a medida judicial. Então, eu acho que por direito e pela forma dela poder fazer o contraditório documentada, para que possa a justificativa dela ter um julgamento justo, eu estou retirando de pauta definitivamente e acatando a medida até que a justiça determine que esse processo e essa documentação seja anexa pela gestora passada do ano de 2008 de Mar Vermelho. Era esse informativo com relação a esse processo. E não sei se seria agora, tem outros, mas seriam comunicativos, solicitações. Eu vou deixar para o final, presidente, na hora da palavra. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Não havendo mais nenhum processo em pauta, passo a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro.
muito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, do instrumento do Ministério Público Especial junto a este tribunal. Eu fui indagado na sessão passada, no dia 23 de outubro, e me foram fornecidas duas informações das quais eu fiquei de debruçar sobre elas e trazer uma resposta, a qual eu trago agora e quero solicitar essa excelência, inclusive, conste na íntegra, na sessão de hoje, o que eu pude apurar e que agora eu vou passar a ler. Sobre as questões levantadas na sessão plenária do dia 23 de outubro de 2012, da proposta orçamentária para 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. No que diz respeito à competência desse conselheiro para tratar do assunto, sendo relator das contas de governo do senhor governador do Estado, exercício de 2011, esta não existe, pois cuida das tratativas para o orçamento de 2013. Assim, entendo-se competência existir, esta será do relator das contas do governador do exercício de 2013 e, ainda, do relator das contas de gestão do presidente desta Corte, também referente ao exercício 2012 e ou 2013, a depender da origem do ato em questão ou dos seus efeitos. A questão que tenho por essencial, ainda tocante essa questão orçamentária, inclusive lembrada e cobrada por este conselheiro em sessão plenária, por força da lei orgânica desta Casa, em seus artigos 1º, inciso 8º e 81, era a submissão obrigatória da proposta orçamentária para a discussão da liberação deste plenário. Aproveito o ensejo para levantar dúvidas sobre a eventual alteração de proposta orçamentária desta Corte pelo Poder Executivo. Primeiramente, pelo já afirmado, necessidade de deliberação plenária sobre o assunto. Em seguida, porque em nossa lei orgânica, na regra do artigo 82, caso pudesse ser feita tal alteração, esta necessitaria da aquiescência também deste plenário. Também não recordo da existência de tal procedimento nesta Casa. Por último, porque entendo que a competência para a alteração da proposta orçamentária, salvo a daquele competente para enviá-la à consolidação, somente pode ser feita pelo Poder Legislativo, dada a normatização constitucional atual, inclusive confirmada por decisões judiciais, que eu trago como lembrança a que foi aparelhada pelo Tribunal de Justiça Estadual recentemente. Quanto à questão do parecer publicado em 23 de outubro de 2012, no processo 1101-2477/2012, inclusive com a eventual repercussão para a proposta orçamentária deste tribunal para o exercício de 2013. Quanto ao parecer referido, este fora verificado em procedimento administrativo de interesse da Assembleia Legislativa junto ao Poder Executivo, dentro de suas competências, e que não vislumbra, em análise superficial, substância para a ação do braço técnico do controle externo desse Estado, isto é, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ainda considerando possível pensamento divergente deste conselheiro, como a atuação arguida for advinda da atuação da Secretaria de Gestão Pública, SEGESP, também falece competência para a minha atuação, mesmo porque o relator do biênio 2011-2012 da respectiva secretaria é do senhor conselheiro Cícero Amélia. É o que eu tenho a relatar e reitero o registro do que eu proferi de forma integral e que seja encaminhada uma cópia ao gabinete de cada conselheiro, inclusive à presidência, ao gabinete de cada auditor substituto de conselheiro e também ao Ministério Público Especial junto ao tribunal. É só, excelências. Obrigado. Continua a facultada a palavra. Senhor presidente, dentro antes de entrar no meu assunto, eu acho, só queria ratificar e realmente que o tribunal se posicione com relação à alteração feita pelo Executivo com relação à proposta orçamentária encaminhada por este tribunal. Eles não têm competência para isso,
já foi isso, como foi relatado pelo conselheiro Anselmo, com o Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa ao Tribunal de Justiça, determinando que de imediato fosse retornado a proposta anterior encaminhada por aquele poder ao Executivo. Então, eu acho que se faz necessário o Tribunal, na proposta de Vossa Excelência, como encaminhou cópia do nosso gabinete, na 132 de 2012, era uma proposta de 77.669.808, e na proposta do Executivo está 70.296.933. Eu acho que essas alterações... Pois não, presidente. A proposta que foi encaminhada por essa presidência 77... não albergava o Ministério Público, sim. E nesta outra menor albergando o Ministério Público. Exatamente. Na proposta original... Senhor Otávio, posso fazer uma parte aproveitando a interferência do nosso presidente? Inclusive, eu trago a reflexão. Se o orçamento do tribunal já estava estourado na LRF com os 77 milhões, sem gasto extra, como é que a diminuição desse valor e ainda vindo a inclusão do orçamento do Ministério Público, que hoje consta do Poder Executivo? Eu entendo que até o orçamento do Ministério Público viria de forma integral, mas eu não estou me atendo a esse fato. Eu estou me atendo que, de fato, uma proposta originária de, vamos arredondar, 78 milhões, fora diminuída e ainda vindo um gasto extra. Se já estamos estourados... Pelo menos esta presidência, né, aí sabe o quanto foi incorporado albergando o Ministério Público. Só o Ministério Público pode saber, porque também encaminhou... Mas eu quero chegar lá. Veja só, eu queria... Doutor, quer falar agora? Só um minuto. Pois não. Em conversa com o doutor Álvaro Machado, a proposta todo ano nós mandamos ao Executivo, como de costume, porque até então somos custeados pelo orçamento do Poder Executivo, a nossa proposta orçamentária, né, a previsão dos nossos gastos. E dessa vez não foi diferente, mandamos e também fomos surpreendidos com a comunicação e o fato de que em 2013, em tese, pelo pensamento que vem do Executivo, é que pertenceríamos orçamentariamente ao Tribunal. Quanto à questão do aumento de despesa com a vinda do Ministério Público para cá, eu acredito, conselheiro, que esse não será maiores problemas, porque, conforme garantiu o secretário Álvaro Machado em conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Ricardo, e inclusive garantiu que iria nos repassar ofício, documentando os valores a serem repassados a título de custeio do Ministério Público de Contas. Então, a despesa vem com a sua correspondente receita. Então, não geraria um aumento de despesa de fato para o tribunal, se haverá de fato um aumento de recursos. Então, se vem um aumento de despesa de R$200, hipoteticamente falando, e se vem receita de R$200, contabilmente, o conselheiro Anselmo conhece muito bem disso, não há aumento de despesa alguma. Então, era só essa explicação que o Pedro, a ideia não é aumento de despesa, não. Nosso problema é aumento com o índice, com gasto de pessoal. Já incluído financeiramente. Pois não, presidente. Vossa Excelência, para que a gente tenha um parâmetro, saber o que é que o que a gente não está sabendo vai caber ao Ministério Público, desde quando mandamos uma proposta de 77 e mais alguns... 77.669 para custear unicamente o tribunal, todos os servidores do tribunal e os custeios do tribunal, foi diminuído para 70, albergando o Ministério Público. Então, queremos para saber
o do Ministério Público, quanto seria para saber qual foi o acréscimo que deu ao tribunal, que deve ter sido... 3 milhões e 500. 3 milhões e 500. 3 milhões e 500. Excelência. É a Então, proposta do Ministério Público que eu posso repassar para Vossas Excelências. Veja, Excelência, o nosso de 60, quase 65 milhões, vamos passar para 66 ou 67. O Tribunal de Contas vai ter 1 milhão de aumento de acréscimo e vamos ter, como, apesar de vir o recurso, mas vai incorrer no impacto da lei de responsabilidade fiscal. Mas, presidente, é exatamente onde é que eu quero esse é o X da questão. Veja só. Para esclarecer, o problema financeiro, doutor Pedro, ele não existe. A gente sabe que vai vir o correspondente ao orçamentário que eles estão passando. O problema é que se a gente já tem uma dificuldade de hoje estar com o gasto de pessoal no seu limite ou acima do limite, é óbvio que vai explodir o limite. Esse não tem nem dúvida. O que precisa se avaliar, e aí eu solicito ao presidente que o tribunal, eu acho, não desmerecendo ninguém, mas a gente tem que ter uma consultoria jurídica forte, pelo seguinte: a gente tem que fazer uma avaliação, se nós, quando calculamos o nosso percentual com relação à lei de responsabilidade fiscal, que o tribunal ficava com 1 e a Assembleia com 2, não existia o Ministério Público como integrante do tribunal. Ora, tem que ter uma fórmula jurídica para que, se hoje nós estamos, no ano 2012, agregando e trazendo o Ministério Público orçamentariamente e financeiramente para o tribunal, eu acho que tem que ter uma forma de reaver esses percentuais. Porque, senão, a gente vai chegar ao ponto que vai fechar o tribunal. Ora, se eu pago os aposentados, eu não posso repassar. Isso aí não diminui meu índice quando a pessoa se aposenta, né? E vou continuar com aquilo. O que é que a gente vai fazer? Hoje a gente está aí com problema. Tem setores carentes de funcionários, né, qualificados para aquela área para poder desenvolver o trabalho. E a gente está amarrado. Então, o tribunal incorre na lei de responsabilidade fiscal. Então, inclusive, tem uma ação no TJ tratando da questão da lei dos cargos comissionados, que trata exatamente disso. A questão do impacto orçamentário financeiro. E isso vai refletir no índice. Então a gente eu queria por parte da seguinte forma. Eu acho que a minha proposta, presidente, se assim o pleno entender, Vossa Excelência entender, a gente tem que entrar com a medida judicial contra o executivo com relação à movimentação. Ele não tem competência de mexer no nosso orçamento. Primeiro, para deixar já, vamos dizer, garantido. Se for o caso, até como o Tribunal de Justiça fez, que vamos ao Supremo Tribunal Federal para ver a situação, como é que fica. Eu acho que essa é uma das questões que tem que ser definida e avaliada. Uma comunicação à Assembleia Legislativa dessa alteração sem autorização do Tribunal de Contas. Se fosse com a anuência do Tribunal, estaria resolvido. Se não tem anuência do Tribunal, ela está irregular. 2. Terceiro, que a gente possa ter, o Tribunal ter a pessoa que possa dar a luz qualificada com relação a esse novo momento, onde a gente está pegando orçamentariamente o Ministério Público e financeiramente, que vai incidir diretamente no maior problema que a gente tem, que é o problema que é o índice de pagamento com a folha de pagamento. Então a gente tem que ter uma fórmula, alguém tem que rever como é que faz isso. Essa proposta. Além disso, Excelência, me perdoe interrompê-lo, também a parte previdenciária, que hoje nós estamos, só está faltando, eu acho que amanhã deveria estar transferindo, desde 2007 para cá, os conselheiros Cícero Amédio, Rosa Buquerque e Maria Cleide, para o pagamento do AL Previdência. Isso acontecerá também, como já são dos auditores, todos aqueles que entraram no Tribunal de Contas 2007 para cá, a gente tem essa obrigação, só está faltando só a contribuição de Suas Excelências. Já estão de todos os auditores, inclusive do conselheiro Anselmo Brito, e de todos os servidores que aqui vieram ser. Então acontecerá também com todos os membros do Ministério Público. Veja, para que tenha a sua ideia, só a contribuição, desde quando foram nomeados, a conselheira Rosa, a conselheira Cleide e o conselheiro Cícero, os três, com o impacto dos 11% descontado pelos próprios e a parte do empregador de 22%, esses anos todos, botando em dia até o mês de outubro,
vai dar ordem, só os 3, vai dar ordem de quase 1.400.000. Porque nós vamos já encaminhar para o AL Previdência. Com os 7 procuradores, quanto seria o impacto que a gente vai ter que isso aí? Então veja que não é só o impacto do dia a dia, é o impacto do passado e do futuro. Isso para que a gente coloque em dia até o mês de outubro e ficar pagando. Estou só lembrando ainda ao encontro de Vossas Excelências e que todos fiquem aqui. Aceito a sugestão de Vossa Excelência, agora aceito com a decisão do plenário, como terá que ser uma consultoria quase que emergencial. Eu não gostaria de tomar essa decisão pessoal, o presidente e sim o plenário. Então, estou indo ao encontro de desculpas. Meu raciocínio, depois aí, Pedro, eu passo a palavra para você. Então, como nós revemos o nosso percentual de gasto de pessoal? Eu acho que é um fato novo, é um fato real, que não é o normal que a lei determina. Ou seja, foi feito em determinada época que era totalmente diferente. Hoje está sendo agregado coisa nova. Ou seja, que o executivo realmente pode fazer isso e se está dentro de como nós vamos reavaliar o nosso percentual, para que a gente tenha realmente uma folga com relação à possibilidade de fazer concurso para botar nas áreas carentes pessoas que possam auxiliar o tribunal. É essa a finalidade da gente ter essa assessoria de quem quer que seja, que aí avaliar quem nos auxiliar nisso aí. Essa contratação ela é pontual e ela se faz necessária. Eu acho que é uma coisa líquida e certa que a gente possa fazer ela, para que a gente possa dirimir o problema que vai acontecer em 2013. Esse posicionamento com o executivo também é fatal. Não temos a gente aceitar uma alteração sem a anuência do próprio tribunal. Isso é completamente descabido, não tem a mínima consistência. E só para completar o seu raciocínio, eu sei que a tomada de uma medida judicial é uma coisa drástica, que a gente pode colocar como a última das possibilidades. Eu até, antes dessa tomada, gostaria de propor que fossem convocados aqui o tribunal Dr. Álvaro, o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, para que realmente nos explique como é que chegou a esse valor. Que o valor original de 77, sim, Ministério Público, sem anuência do tribunal, em termos do Ministério Público, não é a questão, o tribunal não está criando obstáculo para o Ministério Público vir, de jeito algum, não é isso. Não é problema nenhum. O problema maior porque a gente considera que sem um gasto a mais estaria em 77 milhões e com um gasto a mais diminuir para 70. Como é que eles chegaram a esse valor de 70, considerando inclusive o orçamento de 13 milhões e meio que Vossa Excelência declinou aqui? E o pior de tudo, conselheiro, é que passa a imagem que o tribunal está tendo os 10% de aumento do duodécimo. Tinha que ser explicativo isso. Integral, e não é verdade. Ele está dando, inclusive, que é também contra a Constituição, está dando abaixo da inflação. Os nossos cálculos com a vinda do Ministério Público dá 2,8, mais ou menos, 2,8, que a inflação foi bem mais que isso. Então ele teria que agregar, não tem problema nenhum, mas o nosso orçamento não tem nada a ver com a vinda do orçamento do Ministério Público Financeiro e Orçamentário. Então, essa... Eu sugiro a convocação dessas três pessoas para que nos expliquem a respeito. O que é que se trata? A proposta do conselheiro Anselmo é interessante, mas os argumentos que eles vão usar é o argumento do parecer da Procuradoria Jurídica. Então nós temos que ter, se por acaso um contra... Não, contra-argumento, presidente, é não houve anuência do tribunal. Esse é o argumento mais forte que a gente tem. É legal, se não houve anuência do tribunal para diminuir o orçamento, ele não tem competência para diminuir. E veja que, além de tudo, eu passaria a palavra a Vossa Excelência, além de tudo esse impacto que vai ter agora no nosso tribunal, nós estamos passando uma transição muito grande. Eu acho que deste ano para o próximo deverá se aposentar várias pessoas. E a gente, desta forma, então, como está acontecendo, nós não vamos ter nem condições nem de contratar, ou melhor, de fazer concurso, e trazer pessoas para substituir, porque estamos e querem também, no momento em que for para a L Previdência,
tudo que se discute aí, inclusive está aqui o doutor Dário e o conselheiro Anselmo Chiari, que vá também o recurso daqueles que forem, tirando do nosso duodécimo. Não será o plano, o AL Previdência único, mas não parece estar sendo único, parece que está sendo individual. Assembleia Legislativa, Tribunal. E outra coisa, dentro, só para não perder meu pensamento, Vossa Excelência tem argumento para não pagar um tostão à Previdência. Por quê? Porque a compensação previdenciária, do meu caso específico, dos 18 anos que eu tive de iniciativa privada, esse dinheiro foi para o Executivo, não veio para o Tribunal. A gente tem que fazer uma compensação, Tribunal de Contas Executivo, para saber os funcionários que tem aqui, quanto é que rendeu esse dinheiro para o Executivo, e de vez de Vossa Excelência, ele está, no caso que Vossa Excelência se falou, com relação a 1.400.000 dos conselheiros, não sei o quê, não vou pagar nada, amigo. Eu quero saber o seguinte, dos funcionários que era da iniciativa privada, que estão no tribunal, quanto é que rendeu isso? Porque houve 5 anos de compensação previdenciária. O meu caso específico eu sei, porque eu acompanhava lá e eu sei que foi compensado. Então tem outros casos. Será que o nosso valor, com certeza, em determinada época, eu tinha a possibilidade política de saber dessa compensação, o tribunal já tinha direito a 800 mil, eles estão com 1.400, isso aí dá, com certeza a gente tem mais a receber do que a pagar. Com certeza, com relação a esses casos. Com certeza, eu só aqui, não é que eu devijo de Vossa Excelência a minha opinião, e gostaria de ouvir até os demais, outros que, inclusive o conselheiro Anselmo, que participou muito disso aí. O caso de quem chegou em 2007 para cá é diferenciado. Sim. É diferenciado. Então, por isso, nós fizemos o recolhimento do que chegaram de 2007 para cá. Da parte do empregado, descontado do servidor, e também o patronal, que coube 33%, 11 mais 22%. Nesse caso da compensação, será para mim, para Vossa Excelência, para os demais que chegaram antes de 2007, que foi realmente, naquela época, Vossa Excelência fez já os cálculos, naquela época a gente já tinha 800 milhões... 800 mil. Desculpa. 800 mil reais de compensação, do que não chegou nada ao Tribunal de Contas. Nem sei se lá está albergado no AL Previdência. Mas neste caso, sim, nós temos hoje a metade, quase a metade, 46% dos nossos funcionários estão na inatividade já. Então, neste momento em que esse pessoal for para lá, então seria feita a compensação, desde que não querem uma previdência única, e sim é única mais a conta do Tribunal de Contas. No momento em que o Tribunal de Contas mandar o recurso, ele paga os nossos aposentados. Ali está ali do Tribunal de Justiça, Ministério Público, e assim sucessivamente. Ele é único, mas deixa de ser, e é fatiado. Então nós temos que ter muito cuidado nessa aposentadoria. Os agora estão garantidos, porque o dinheiro são deles, já está sendo descontado e pago. E aqueles que a gente está descontando nosso e o patronal, esse sim deve haver a compensação. Eu acho, concordo com o Vassalho. Não sei se eu estou no raciocínio certo. Vou passar a palavra para o doutor. Só para complementar a sua informação em termos de valores, presidente. Está publicado no Diário Oficial, 19 de outubro de 2012, Diário Oficial Eletrônico, Tribunal, que os servidores nativos do ano de 2011, quanto que deveria reverter por Previdência. 2011, 3 milhões e 32. 2012, aqui até setembro, 2 milhões e 200. Somando os dois, 5 milhões e alguma coisa. Só o desconto do servidor na ativa. Dos servidores que comporão o fundo previdenciário. Que está lá numa conta do tribunal, que poderá a qualquer momento ir ou não. Só que esse desconto, para não se tornar uma apropriação indébita. Verdade. Ela está lá numa conta dos servidores ativos. Que veja como é que nós estamos pagando o inativo, com 22% do empregador e 11% do servidor. 33% está sendo pago a 46% dos nossos inativos.
100%, quando se tira 33%. Uma palavra, doutor. Gostaria só de fazer alguns esclarecimentos. Queria deixar aqui, quanto à temática da inclusão ou não do Ministério Público no orçamento do Tribunal. Então, o Ministério Público, senhores, não pretende e nem vem manifestando interesse e buscando os meios necessários, não está, como se diz no popular, brigando para vir ao tribunal. O que o Ministério Público pretende é uma definição. E essa é uma questão, sobretudo, política, que não nos compete. Então, o que o Ministério Público pretende é uma definição. O Ministério Público continuará no orçamento do Poder Executivo, em 2013, virá para o tribunal. Essa é uma questão que precisa ser resolvida entre o Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Quanto aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o conselheiro Anselmo bem deve conhecer, sempre atenado às normas jurídicas vigentes no nosso ordenamento jurídico. Nós temos mecanismos na própria Constituição Federal para a adequação do limite com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina o que deve o gestor fazer para adequar o gasto de pessoal aos limites nela estabelecidos. Se são meios gravosos, é uma questão que precisa ser analisada. E aí cabe ao Tribunal de Contas e ao Poder Executivo buscar um entendimento. Entendeu? Então, a alegação de problemas com limite de responsabilidade fiscal, a meu ver, não impede a entrada do Ministério Público de Contas no tribunal. Se não é desejável, se causará um desconforto ao tribunal por tais razões ou por eventual adoção das medidas previstas na Constituição Federal, essa é uma questão que precisa e pode ser buscado um entendimento entre o Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Concordo plenamente com o conselheiro Otávio Lessa no que pertine à ilegalidade da conduta tomada pelo Poder Executivo quando diminuiu a proposta sem a aquiescência do tribunal, quando diminuiu a proposta orçamentária do tribunal sem a sua aquiescência. Porque, como bem relatado pelo conselheiro Anselmo, o artigo 82 da Lei Orgânica deste tribunal, além da norma constitucional que atribui capacidade de iniciativa legislativa ao próprio tribunal, né, impedem que o Executivo o faça sem a aquiescência deste tribunal. Então, era somente para deixar claro, assim, o Ministério Público só pretende uma definição, senhores conselheiros, não pretende brigar com o tribunal para entrar, com o Executivo para entrar, e só quer uma definição. Só isso, senhores. A oportunidade de ontem receber Vossa Excelência com mais 3 outros colegas de Vossa Excelência, e o Tribunal de Contas não está rejeitando a vinda de Vossas Excelências, nem também, mas o Tribunal está querendo se proteger para que o gestor que aqui estiver possa administrar, porque no final não vai ser o Tribunal, não vai ser o Executivo, vai ser quem estiver sentado nesta cadeira. Com certeza. O gestor. E se isso ultrapassar, uma das primeiras medidas que o gestor aqui vai ter que fazer, cortar os cargos comissionados. Segundo, os mais novos funcionários que tiverem adentrado aqui, para que a gente ajuste isso aí. É bom que se seja claro que sentar aqui vai ser muito romântico dizer o tribunal, o executivo estão brigando, não. Vai ser o que sentar aqui.
porque sentar, meu mandato está terminando no dia 31 de dezembro, mas eu tenho o direito e o dever de alertar para o que está para acontecer. Quanto a ser o executivo ter cortado o nosso orçamento, que foi de 77 para 60 e pouco, tirando os 3,5 milhões do Ministério Público, em 2011 para 2012, nós tivemos um acréscimo. A proposta foi aceita. Em 2010, a proposta nem sequer foi, quando eu assumi aqui, nem sequer foi observada. Foi o mesmo orçamento do ano anterior. E isso tem sido uma constante do Executivo de cortar. Isso não é uma duvidade. Quanto a ser a obediência da lei de responsabilidade, da lei orgânica de trazer aqui, realmente tem toda razão o conselheiro de levantar, deveria, mas era o costume, o uso do cachimbo é que faz com que os métodos venham acontecendo. Como sempre deu certo, pelo menos na minha época, e como deu certo em 2011, a gente mandou sem trazer aquilo ao plenário. Como tantas outras coisas não foram trazidas aqui ao plenário. Não só foi isso. Porque se foi tudo que já tiver sido ao plenário, tem muita coisa a ser colocada em dúvida. Mas a intenção deste presidente, deste governo, é tanto que foi um orçamento encaminhado para contemplar com muita serenidade do ano de 2013, porque esse presidente foi. Se isso acontecer, quem quer que sente nessa cadeira vai conviver com muita serenidade, acrescentando o Ministério Público acima do proposto, pode a gente administrar, mesmo com dificuldade, a lei de responsabilidade que imputa sobre todos os órgãos públicos. É isso aí. Então, gostaria de afirmar aqui o Ministério Público que a gente, vou usar o termo popular, de nós alagoanos, não estão sendo refugados por nós. O refúgio não é daqui. Agora, nós o receberemos, sim, tenho certeza que todos, com a segurança de que a gente possa aceitar, possa manter todas as obrigações sociais e que nos dê folga para aqueles que vão desocupar, talvez muitos no próximo ano, e que a gente possa ocupar os servidores para ocupar aquilo ali. Então, estamos numa sinuca de bico. Estou usando os termos aqui alagoanos. É verdade, e o Ministério Público concorda com a preocupação de Vossa Excelência. Isso é fato. Se haverá problemas com a lei de responsabilidade fiscal, isso tem que ser previsto, tem que ser sentado e pensado o que fazer. Isso realmente, isso mostra a responsabilidade do gestor, isso não tenha dúvida. Isso não tenha dúvida. E a adequação são essas. Retira cargo comissionado. Adequou. Bom, não adequou, então quem são os funcionários mais novos? Vão sair. É essa a adequação. Não é a adequação que o dinheiro vai sair do céu. Presidente, veja só, eu acho que eu queria separar. E a gente sem poder fazer concurso sem botar mais ninguém, pelo contrário, tirar. Repare só, eu queria, primeiro o seguinte, eu estou indo de encontro exatamente do pensamento de Vossa Excelência com relação se foi feito no passado e se teve anuência, eu não sei. Eu não quero, eu digo sempre, eu não gosto de ressuscitar muito defunto, não. Eu gosto de seguir daqui para frente. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde esse momento aqui, puxando o gancho das palavras do Dr. Pedro, esse é um momento político de a gente rever a possibilidade de a gente resolver o gasto pessoal, que não tem nada a ver com o duodécimo. Ele pode ter um duodécimo de 200 milhões por ano. Não tem nada a ver, a gente pode ter os 200 milhões e o gasto de pessoal é outra coisa. Então, eu acho que eu queria dividir em duas etapas. A nossa possibilidade política de rever, ela é real, porque existe um fato novo. Doutor Pedro, todo mundo aqui está de braços abertos, e eu acho que é essa, porque isso está sendo a prática no Brasil inteiro. Então, é dessa forma e é aí que a gente tem que entrar. Agora, politicamente, a gente tem que usar este momento de um fato novo para que a gente bote juridicamente como é que pode ser resolvido esse impasse, que é a possibilidade que nós vamos ter de ter um acréscimo com relação à possibilidade de ter de fazer os nossos concursos. Se a gente pegar aqui e ficar sem usar este momento político, não agregar o jurídico que dê as portas e a forma de a gente tentar pleitear esse ganho percentual, que eu estou falando, ganho percentual.
a gente vai perder o bonde da história. Este que é o bonde aqui. Por isso que quando eu solicitei e vejo a argumentação, e tu coloquei para Vossa Excelência, presidente, e para os conselheiros, esse é o momento político que a gente, através vamos dizer assim, de um especialista, um caso desse específico, possa dar a luz, assim, ó, juridicamente, a gente tem que entrar assim, 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 nós vamos conseguir talvez 0,2%, 1%, eu não sei. Eu sei que é a possibilidade política para a gente casar a fome com a vontade de comer. Essa que é a verdade. E, só presidente, então, a tratativa do duodécimo é simplesmente para que se vinha sendo feito e aceite uma anuência, a gente vamos corrigir daqui para frente, o executivo tem que respeitar o tribunal, respeitar a lei, aliás, não é nem o tribunal, a lei, porque qualquer um que mandar, ele tem que respeitar. Vai discutir lá com a bancada e ver como é que vai resolver. Mas não chegar e alterar sem a autorização, a competência, não tem essa competência e está fazendo aleatoriamente. Então, era essa explicação que eu queria dar e pedir, aí eu vou aqui na proposta do conselheiro Anselmo, acho que é até bom para que a gente entenda e se posicione, que a gente possa convidar os secretários das áreas que mexem com isso, como é que é feito dessa forma, se a lei determina de outra forma. Ou seja, para a gente tentar mostrar posição e que a gente não vai daqui para frente, eles têm que respeitar a colocação do tribunal. Então, não sei se é o Álvaro, se é o Luiz Otávio, planejamento, não sei. O secretário da Fazenda, o Maurício Toledo, eu não sei. Seria as pessoas, e esse secretário vir aqui, um convite, que ele possa vir explicar para a gente, para que a gente possa entender, e aí seria exatamente a abertura de porta para que a gente diga, agora esse é o momento, já que agregou, como é que a gente pode, então, desse fato novo, estudar juridicamente como é que a gente pode ter um percentual maior, que aí seria passar, porque a gente tem direito, porque é um fato novo, não é rejeição, mas sim, existe um fato novo que vai dar abertura para a gente talvez melhorar e ter a possibilidade de a gente ter, fazer esse necessário concurso que se faz tanto necessário dentro desse tribunal. Eu acho que eram essas minhas colocações, presidente. E esse convite que eu acho que a gente, como Vossa Excelência vai colocar para o Pleno, como Vossa Excelência colocou, que seja colocado e que o Pleno, que alguém tem alguma proposta, que coloque, mas essa é a minha visão deste momento que eu estou tendo. Eu só gostaria as palavras iniciais de Vossa Excelência, que não gostaria de rever o passado, eu também não. Mas eu só liguei porque foi citado pelo conselheiro Anselmo, o Ministério Público, a lei orgânica, que realmente teria que vir. Mas se é o uso do cachimbo, que faz entortar a boca. Não sou pecador. Aconteceu, está aí, mas estamos sendo discutido aqui no Pleno. E quanto ao convite, ficará a cargo do Pleno. Mas isso, se lembrar que isso nós temos, ele é um convite, não é uma... Um convite. Não é um convite. Então, se esse convite eles deixar procrastinar, isso torna-se inócuo. Veja que nós temos aí, dentro desses 77 mil que foi proposto por essa presidência, apesar de não ter trazido aqui ao plenário, na época que hoje está, contempla inclusive concurso, contempla tudo, mesmo deixando esses 77 e colocando os 3,5 milhões do Ministério Público, já inviabiliza coisa, porque vem todo o pessoal do Ministério Público, depois vem a sua assessoria, vai ser montado o quadro do Ministério Público, vai ter que ter funcionário à disposição do Ministério Público, vai ter que ter toda a estrutura do Ministério Público. Entenda, Excelência, que não é uma rejeição do tribunal, é o cuidado de quem vier sentar aqui. Eu tenho a obrigação e o dever de alertar para tudo isso. Não sei quem aqui vai sentar a partir de 1º de janeiro, mas quem quer que venha sentar nesta cadeira, hoje, eu, como gestor, e com toda essa visão, tenho o dever de deixar aqui registrado toda essa preocupação. Com a palavra do Dr. Pedro Barros. Eu gostaria somente de fazer mais um esclarecimento, que não está aqui o Ministério Público a levantar a bandeira contra os comissionados deste tribunal. Por favor, não me entendam
dessa forma. Então, os mecanismos estão dispostos na Constituição Federal, né? Na verdade, são 20... Mas é muito justo da sua parte deixar isso registrado. Eu preciso. Registrado, e eu sei do que eu estou falando. Eu preciso. Faça o registro. Eu preciso. Que não pretende novamente o Ministério Público a extinção dos cargos comissionados aqui do Tribunal para adequação do limite com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque nós temos uma assessoria à nossa disposição, bem na verdade ainda um pouco insuficiente pelo quantitativo, mas que vem dando a alma para o Ministério Público e são os nossos braços e nossas pernas. Então, a existência de cargos comissionados é sim importante, ela é relevante, né? Tem esse elo de confiança entre a chefia e o servidor, e não quer, com as palavras, com os esclarecimentos que foram feitos anteriormente, de eventual adoção das medidas previstas na Constituição Federal, o Ministério Público levantar bandeira contra os comissionados, né? Até porque sei da relevância do papel de vocês aqui no tribunal. Era isso. Foi muito pertinente, Vossa Excelência, ter levantado isso aí, que não foi o interesse de quem falou, foi o presidente, o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que atualmente está presidente, para a adequação, e que talvez aqui no próximo ano eu esteja ali sentado no lugar onde hoje senta o conselheiro Otávio Lessa, mas eu não tinha o direito e o dever, apesar de Vossa Excelência não ter tido a intenção, mas eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, dentro de um ano, qual seria a forma de como adequar, se a gente ultrapassar? O que é que diz a Constituição? A Constituição diz redução de 20% dos cargos da despesa, 20%. Sim. Com cargos comissionados. Por onde? Cargos comissionados, Excelência. Sim, começando dos cargos, que cargos seriam adequados, reduzindo para que viesse isso aí? Os cargos comissionados, Excelência. Pronto, então, desculpe eu ter pedido, porque eu não disse isso querendo não, responsabilizar. De forma alguma, Excelência. Mas que era essa? Era essa. Eu só quis esclarecer. Como Não, Vossa Excelência está bem. esclarecendo, eu esclareci também. Tá, muito obrigado. Só isso. Esclarecendo a Vossa Excelência, não é que eu não quis dizer que o Ministério Público era contra, não. De jeito nenhum. Só Nunca dizendo foi que esse para meu que pensamento, houvesse essa adequação, começa por aí. Exato. É verdade. E não Por foi isso, colocado a minha Vossa proposta Excelência. é aumentar o nosso índice. A minha proposta é aumentar o nosso índice. Claro, e o nosso índice que for, se for aquele nosso, que foi encaminhado, não, junto com... pessoal, de vez de um, passar para um. E E qualquer coisa. para aumentar o nosso, vai ter que diminuir a Assembleia. Porque isso é constitucional. A forma jurídica tem que ter. É por isso que eu concordo com Vossa Excelência de ter um especialista. Porque perguntar aqui. É isso que eu quero dizer. Se diminuir, aumentar o nosso, diminuir o da Assembleia, porque é percentual, 3%. Excelência. Pois não, Excelência. Eu estou ouvindo a questão da eventual inocuidade se o convite não for atendido. Olha, eu me disponho, eu sou relator da CEFAR 2011-2012, de pedir informações formais ao secretário. Se outro conselheiro, que é relator do Gabinete Civil, e também fizer o mesmo, é uma alternativa pelo não atendimento ao convite. Eu acho, Excelência, que a gente não deve dar espaço das nossas competências. Não deve. Nem um tribunal e nem os conselheiros. Eu entendo, quando Vossa Excelência disse, que sempre foi feito dessa forma. Entendo que Vossa Excelência não tem a menor culpa disso. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas também Vossa Excelência aceita. Olha, mas já que temos a oportunidade de agora em diante corrigir, vamos fazê-lo. Já está corrigido, Excelência. Tanto que estamos discutindo. Exatamente. Já está corrigido. E quanto ao secretário, eu não me furtei de convidar, não. Só disse que ele, como é um convite, ele pode marcar esse convite dia 20 de dezembro. E nós não temos como fazê-lo vir antes do dia 20 de dezembro, quando tudo já aconteceu. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas poderá.
E o que a gente vai fazer? É um convite, não é uma intimação. E quanto ao esclarecimento, eu já dei, está dado da lei orgânica, como tantas outras coisas que a lei orgânica determina, que a Constituição Federal, Estadual, lei orgânica e regimento diz, e também não passou. E ninguém quer levantar defunto, não. Agora não quer estar também sendo responsável pelas mazelas todas que tiveram aqui. Então, eu acho que alfinetada, eu acho que já está bom da gente parar, passar a trabalhar, ver essa questão que é muito maior do que qualquer assunto menor que essa relevância. Quando eu falei de adequação, que começava pelos convencionados, não foi querendo jogar o Ministério Público dizendo que era contrário, é porque é a verdade. Quando eu disse, não é verdade? E depois disso, isso não adequando, começará os funcionários... Servidores não estáveis. Sim, os servidores não estáveis e assim sucessivamente, dentro de um ano tem que se ajustar. E quem vai ter que fazer isso? Não é mais o tribunal, é o gestor. É quem aqui estiver. Desgostando a todos os outros que ali estejam sentados. Desgostando a quem não está sentado. Desgostando aquele servidor que está ali, que já tem o seu negócio. Então, é essa que é a preocupação. Não estou fazendo terrorismo, estamos procurando solução. Mas para também ser claro e objetivo no que tem que dizer. Não sem jogar, pela última coisa que eu queria fazer era jogar Vossa Excelência ou qualquer dos companheiros que estejam aqui. Às vezes eu sou alfinetado a dizer as coisas, mas não é necessário. Eu acho que estamos vivendo aqui num acordo, nós todos somos iguais. Apesar de ser o mais antigo dos conselheiros, não me acho melhor que ninguém, pelo contrário, eu começo a aprender a cada dia. Eu acho que nossos interesses não divergem, pelo contrário, convergem, que quanto mais unido a gente for, este tribunal será mais forte. Se houver divergência, que a gente começa a enfraquecer e mostrar lá fora que nós estamos divididos. E diz aqui o velho Ulisses Guimarães, dizia, elogie em público e aconselhe no privado. E aqui a gente deve elogiar em público. E o conselho que tiver, seja no privado. Dizia Ulisses Guimarães, que eu revendo a sua memória agora há pouco, vi quando era sábia essa, desse um estadista que morreu já faz 20 anos. E esse estadista hoje está sendo relembrado até por essas pequenas frases. E faço então a proposição do conselheiro Otávio Lessa, por decisão do plenário, mas, se assim for o caso, nós tentaremos contratar o que há de melhor em direito administrativo e financeiro para que venha nos assessorar, né? E acoplada a isso, a proposição do conselheiro Anselmo Brito de convidar o secretário será feito. Que o secretário poderá vir até marcar para a próxima semana, mas poderá marcar, eu estou dizendo, o que eu quis dizer é isso, não é que o secretário não virá, não, ele virá, mas como é convite, ele quer dizer o dia que quer. E excelência, o que eu disse também, e caso para que o tribunal não fique sem a informação, os conselheiros, claro, dentro da sua competência, da competência de cada um, realmente quiser as informações, podem também solicitar formalmente, porque é da minha ideia, talvez não obterei a resposta na inteireza, porque foge, certas atribuições fogem da pasta, mas se não for atendido, eu já tenho aqui a ideia, a predisposição de pedir formalmente informações a respeito dessa redução de orçamento. Aqui no caso, eu sou relator da pasta da Fazenda, perguntar se essa diminuição do orçamento foi por causa de algum decréscimo na arrecadação do Estado, em que percentual e por quê, como chegou a esse número. E eu já de aqui, de público, de plano, já me predisponho a fazer isso. E exorto aos outros pares que tenham na sua relatoria o Gabinete Civil e a CEPLAND, que é uma sugestão, exorto que, se fizerem o mesmo,
com certeza as informações nós teremos, até para submetê-la a uma eventual avaliação jurídica do que fazer. Esse é só meu entendimento. É como eu penso e eu acho, e reitero, excelências, que o tribunal não deve arredar de suas competências. Não deve arredar. Se o tribunal, o tempo todo de sua existência, por uma questão ou outra, e vou falar esse termo, mas não entendo na forma errada dele, foi complacente ou aceitou certas coisas, eu acho que o senhor de excelência que está corrigido, está sendo corrigido, e que essa correção, vamos dizer assim, até utopicamente, nunca mais pare. Essa é a minha colocação. Não entendo de outra forma, pelo amor de Deus. Obrigado, excelência. Conselheira Rosa Albuquerque. Excelência, com relação às proposições aqui apresentadas pelos colegas, eu acho que elas vêm certamente endossar esse momento que nós estamos vivendo e que Vossa Excelência acabou de dizer que já está modificado a partir do momento que estamos nós aqui a discutirmos o orçamento. E eu acredito que as sugestões oferecidas pelo conselheiro Anselmo são certamente de bom tom. Obviamente nós estaremos fazendo convite para que as pessoas que estão responsáveis pelas partes que podem trazer algum esclarecimento ao nosso tribunal, nós estaremos apenas a fazer, né, esse convite. Eu acho muito interessante, eu acho que é um passo importante e de uma urbanidade muito grande. Eu acredito que será muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Se eles declinarem desse convite, não nos atenderem, nós também acho interessante a proposição do conselheiro Otávio, no sentido de termos uma pessoa que nos esclareça, porque o momento realmente é de reflexão, como bem colocou Vossa Excelência, com relação à acomodação, né, do momento novo que nós estamos vivendo, da provável vinda do orçamento do Ministério Público a vir fazer parte aqui da casa. Então, nós não podemos, eu acho que nós estaríamos agindo da forma mais sensata, mais segura possível. Eu acredito, estou de pleno acordo com os colegas. Quanto ao secretário, eu não falei deles declinarem, não, e tenho certeza que eles não declinarão. Eu falei o lapso de tempo que ele virá para dar tempo de a gente fazer essa tratativa do assunto que está aqui hoje sendo colocado em pauta e que, como disse o conselheiro Anselmo, que nunca mais pare, porque temos coisas e tomamos posições que não tem mais volta, e nós tomaremos tantas quantas forem. Nós queremos estar dentro da legalidade. Infelizmente eu não tive uma varinha de condão para tudo eu resolver, mas Vossa Excelência testemunha de quantas coisas já foram resolvidas e vão ter que ser ainda resolvidas, mesmo quando for em 2013, terão coisas a serem resolvidas. E eu gostaria de estar ali sentado na qualidade de decano e também relator das contas do governo, que passará a ser do decano, e farei com muito zelo, inclusive até copiando muitas coisas da sabedoria de Vossa Excelência. Temos a certeza de que isso não vai. Mas o que eu estou colocando primeiro é de que o conselheiro Otávio propôs a contratação com jurista, especialidade na época. Quanto à proposição do conselheiro Anselmo de convidar, nós faremos, agora não saberemos, porque nós mesmos, a partir do dia 11 até o dia 14, estaremos em Mato Grosso do Sul, num congresso nacional. O dia 15 é uma sexta-feira,
Feriado. É uma quinta-feira, é um feriado, que dia 15, na sexta 16, no sábado é 17, domingo é 18, voltaremos no dia 17. No dia 17, se o secretário está disposto a vir, eu só pode vir lá para o dia 30, dia 31 ou dia começo de dezembro. É esse, não é? Eu tenho certeza que nenhum vai se negar a vir. Agora vai depender do espaço dele e do nosso. Eu estou falando, começando pela dificuldade nossa, que nós já sabemos, a dele ele não sabe. E isso é uma coisa urgente, não podemos esperar. Entenda, a excelência foi nesse sentido. Agora, como Vossa Excelência também sugeriu que fizesse, cada um fizer, também por escrito, também poderá ser feito. Essa presidência não tem compromisso com ele. Essa presidência não tem compromisso com omissões. Se por acaso acontecem, não tem um compromisso. O compromisso é com o que é certo. E muito feliz hoje ao ir lá no CTI, doutor Eduardo Tavares esteve aqui comigo na semana passada, me pedindo como e a maneira, a forma jurídica e funcional do diário eletrônico. E hoje esteve lá no CTI, já o chefe da CTI do Ministério Público, e eu muito feliz, eles lá já nos copiando esse diário oficial eletrônico. Nós falamos ao pessoal da CTI que já estamos com o despacho eletrônico, e até o dia 31 de dezembro ela será acompanhada do processo físico, que a partir de 1º de janeiro, eu lá no meu gabinetezinho vou fazer os despachos e o presidente vai recebê-los eletronicamente. Então, esses foram avanços enormes que nós demos, avanços muito grandes, que hoje nós aqui no estado de Alagoas somos o órgão mais transparente que tem. Tudo que se quiser ver está lá no nosso site. E o que precisar mais a gente coloca. A gente aqui não está colocando, se escondendo em canto nenhum. Estamos com o rosto limpo, sendo visto agora pela sociedade, onde quer que esteja no mundo. Essas palavras eu estou acabando de dizer. E o que precisar mais ser transparente, nós iremos ser. Então, Vossa Excelência concorda com a contratação, porque é uma contratação emergencial, naturalmente não vai haver nenhuma contratação, então eu gostaria de fazer com a aprovação do pleno, desde já, e vindo até o Ministério Público. Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Só para. Talvez eu não tenha me feito entender, eu gostaria de registrar que eu também vejo no nosso tribunal, nesse momento que nós estamos passando, grande momento de aprimoramento. Nós estamos sentindo e observando que, e até porque a instituição, eu enxergo através da ótica dinâmica, observo que esse aprimoramento é feito e vai continuar sendo sempre que ele existir. Nós já avançamos muito, já ouvi, acho até mesmo em sendo 64 anos, muito jovem. E vivemos, inclusive, apenas há 20 anos de uma verdadeira democracia. Então é tudo muito novo, é tudo muito jovem, nós estamos aprendendo e nos aperfeiçoando cada dia mais. Eu acredito integralmente no Tribunal de Contas, eu acredito integralmente na instituição Tribunal de Contas. E nós que o estamos compondo nesse instante, estamos dando uma colaboração ímpar, cada um na sua limitação e no seu espaço, inegavelmente. E Vossa Excelência, sem dúvida alguma, com muito mais colaboração, com muito mais contribuição, em virtude, como Vossa Excelência mesmo colocou, sendo decano desta casa. Eu não deixo em hipótese, em instante algum, de reconhecer isso. Pelo contrário, gostaria de registrar que o reconheço e reconheço muito. Só era isso. Obrigado. Mas, e quanto à contratação? Sim, estou de pleno acordo. Conselheira. Eu disse Rosa. Você disse Rosa de novo. Desculpe.
Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, realmente a proposta do conselheiro Otávio Lessa acho que muito interessante, essa contratação do setor jurídico que faça essa análise. Agora, a questão é o tempo, nós temos pouco tempo. Quanto ao convite a ser feito ao secretário, tenho certeza que essa presidência, pela ligação, pelo acesso que tem ao secretário, ele irá responder e não será muito lento. Então, acho que com a presidência, a pedido dos conselheiros, acredito eu que ele irá nos responder o mais breve possível. Irá nos responder a esses questionamentos que estão surgindo, que é de fundamental importância para esclarecermos. Então, eu conto com essa colaboração dessa presidência para que seja feito esse convite, que seja correspondido a todos nós, e será, eu acho que, de fundamental importância. Eu concordo tanto com o conselheiro Anselmo quanto com o conselheiro Otávio pelo convite ao secretário e a contratação do setor jurídico para nos auxiliar. Conselheiro Anselmo. Eu acho que pela nossa dialética aqui, eu integralmente. Conselheiro auditor. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de manifestar que eu tenho o mesmo pensamento que o conselheiro Otávio Lessa no que diz respeito que a alteração no orçamento do Tribunal de Contas deve ter o consentimento e a anuência desta casa, né, do Tribunal de Contas. Então acompanho em relação a isso. Agora, com relação à contratação de uma assessoria jurídica, eu acho que isso aí deve passar por uma avaliação da presidência e da assessoria dele. Eu não queria me manifestar sobre isso, porque meu entendimento é que isso aí deve ser uma decisão da administração da casa. É isso, excelência. Obrigado. Para vocês terem ver como é difícil estar aqui. Ainda bem que eu já peguei da maioria dos 4 que a decisão fica do tribunal. Mas veja como é difícil dirigir aqui. Resolve todo, é solicitado, mas quando chega na hora é uma decisão daqui isolada. É muito difícil. Principalmente no momento em que vivemos de transformação e de modificação constante. Esses 2 anos eu vim modificar o que eu passei aqui nos 26 anos. Então, como é difícil isolado isso aqui. Mas, por maioria, está com o voto divergente do conselheiro auditor Sérgio Maciel. Essa presidência irá hoje mesmo fazer o convite e gostaria de ouvir a opinião de suas excelências, que assim votaram favorável, umas sugestões sobre o nome de quem venha a gente a contratar. Eu gostaria de ouvir a opinião do Ministério Público. Por favor. Excelência, a depender do que for realizado pela empresa, o escritório ou o consultor jurídico contratado, por exemplo, o patrocínio de causas judiciais, se porventura for necessário alguma interposição de ação pelo Tribunal de Contas, acredito eu que a competência seria da Procuradoria-Geral do Estado, porque a ela compete a representação judicial de todo o Estado de Alagoas, não só do Poder Executivo. O assessoramento jurídico compete à Procuradoria-Geral apenas ao Poder Executivo, mas a representação judicial cabe à PGE de todo o Estado. Quanto a se porventura a contratação visar somente a um assessoramento jurídico interno para essa questão específica, vislumbro que a princípio, se preenchidos os requisitos
da inexigibilidade da licitação, devidamente demonstrado nos autos, né, com a adoção de todas as cautelas e procedimentos fixados na lei de licitações, não vislumbro qualquer problema nesse sentido, pelo menos a princípio, Excelência. Agora, só fazer uma parte lá do Pedro. Vossa Excelência não verifica aí nenhum conflito de interesse, a PGE? Se for, é em cima do O senhor está entendendo? A gente tem que contratar o escritório Tem que ter pleno. uma alternativa para isso também. Tem que ter uma alternativa. Não pode ser a PGE, Eu não vai sei entrar contra o Estado. Que deve ser impessoal, mas Realmente é uma reflexão. é um impasse, Excelência, e é uma reflexão que precisa ser feita, mas é a solução por hora encontrada no ordenamento jurídico. A priori é essa a solução que dá o ordenamento jurídico. O caso concreto leva a situações esdrúxulas como essa, né? Mas por hora, em tese, é essa a solução dada pelo ordenamento jurídico. Ali, o escritório contratado, a pessoa contratada, ela vai ter pleno, pode ser até acompanhada do procurador do tribunal, mas assessorada por esse escritório. Se o escritório não puder entrar direto, que eu acho que pode, se houver uma contratação específica pontual, que ele possa entrar defendendo o tribunal, porque não tem o menor sentido, a PGE jamais vai fazer alguma coisa sem uma ordem do governador. Não está cobrando cobrando interesse. Não está cobrando as multas do tribunal. Não cobra nem as multas, cara. Não vai. A gente tem que ter. Aí assim, a assessoria jurídica nossa aqui, para como fazer a contratação. Se a contratação pode ser direta, ou se ela tem que ter com o assessoria e a PGE daqui, a procuradoria daqui entra, fazendo a parte do tribunal, não sei. Mas isso eu acho, doutor Pedro, que eu acho que isso aí só é ver como é que é os modos operantes disso aí. O importante é que a gente aproveite o momento político, a gente aproveite esse momento e a gente possa, se possível for, juridicamente, ter o espaço, como o presidente falou. Para quem quer que seja sente na cadeira, tem a possibilidade de administrar com a possibilidade de acertar. Se você está engessado, você não tem como andar. Engessou as pernas e os braços, você não vai poder andar. É essa a finalidade. Eu acho que no modus operandi, a Procuradoria tem a saída e resolve isso com a maior facilidade. Acho que isso aí na minha visão, não vejo. O importante é a gente decidir, já foi decidido aí, o presidente vai tomar as providências. Né? Aqui, só continuando esclarecendo, é que atualmente, conselheiro Lessa, vem se adotando um entendimento perante a advocacia pública de ser a advocacia pública a advocacia da administração, do governo e não do governante. Então, por isso de esse entendimento em tese prevalecer. Então, a Procuradoria-Geral do Estado competiria à representação judicial de todo o Estado, porque, em tese, deve a advocacia pública representar o interesse do governo, administração, Estado, não governante. Sim. Então, é nesse sentido que foi feita a afirmação aqui por mim. Não, eu entendi, doutor Pedro, tranquilamente, e é isso aí. Só que como a gente está saindo da prática, do que está escrito, teórico para a prática, a gente sabe que não funciona. Então, como eu sou prático, eu não gosto de enxugar gelo, é uma coisa que eu odeio, é enxugar gelo. É um negócio assim, como é que faz? Tem que contratar. Quem é o bom desse negócio? É esse cara aqui. Pô, meu irmão, aqui está aqui o parecer, vou contratar você direto. Por quê? Porque você está aqui o currículo do homem, 200 folhas. É prático, tem direito, o cara vem assessoria. Não tem direito. Gente, acabou, não tem direito, vamos guardar aqui a viola, acabou. Tem direito, vamos brigar. Quem é que fala? Entra lá no Supremo, o Supremo está ali para trabalhar mesmo. Vamos botar o Supremo para trabalhar. O que a gente não pode, a gente tem que se firmar, rapaz, como uma instituição respeitada, e que qualquer um, a sua instituição tem que respeitar isso aqui. E se a gente não toma as atitudes, que seja o que for, tá aí o jurídico, a lei cabe para tudo que é lugar. Arruma uma forma de contratar. A gente arrumando a forma, cara, a gente vai, as pessoas têm que entender que não pode fazer pelo lindo dos olhos de ninguém para agradar ou desagradar. Então o cara vai e altera o papel da gente, cara. Isso aqui no meu gogó feito uma espinha de peixe.
Se houvesse aqui uma conversa, todo mundo aprovou, eu podia até ter sido vencido, qualquer, eu achava uma beleza, tá tudo certo. Agora não pode ser. Se já foi feito, como o presidente colocou, foi feito, mas agora não pode mais, meu amigo. É a coisa que a gente vai acertar, que nós todos somos uns eternos aprendizes. Nós vamos viver a vida aprendendo, coisa nova, evolução, globalização. E o que for consertando, apareceu, conserta. Como é que conserta? Assim, vamos consertar. Eu sou a minha praticidade, às vezes, até na forma jurídica, por isso que eu não quero nem falar em forma jurídica. Está aí o jurídico para vocês, para pensar isso aí e ver qual é a forma. Eu sei o que eu quero, agora, juridicamente, aí, meu amigo, e tem Vossa que... Excelência disse muito bem, a gente passa a vida aprendendo. Veja, caso vivo, aqui nesse instante, esse que vos fala, já está tem mais idade desses que fazem o plenário, e eu estou aprendendo. E se aqui eu viver mais 3 anos, 5 anos, vou aprender mais. E que Deus me dê sabedoria para aprender. E se a gente for a esse caminho todo, teria que primeiro pedir à Procuradoria, a Procuradoria ia ficar lá, dava um parecer que não fosse o que interessasse. Então é isso aí. Então, se a gente for seguir tudo, a gente se ingessa. E eu estou disposto a engessar ou aí é por decisão do pleno fazer. Então o pleno decidir cerrar o gesso e vamos embora, vamos mandar. Então, iremos depois discutir, então, como a gente, o modus facienda, eu peço ao doutor Laranjeira aqui, faça um estudo para ver como fazer, e o convite ao secretário já será encaminhado hoje. E de uma forma mais célere, pela urgência, cada urgência, né? Porque... Eu sugeri até depois da sessão, nós pudéssemos ir, começar com a parte jurídica daqui do tribunal. Não ter, né? Depois da sessão, a gente dá uma... Deixa eu, então, para a gente ir para a reunião, só quero finalizar um negócio aqui, já que não tem processo. Não, porque eu recebi um ofício, a TV passou pela presidência, eu acho que é de o coordenador-geral de auditoria, contabilidade e investimento da Previdência Social, onde, presidente, ele apresenta uma fiscalização, viu, presidente? Eu recebi aqui o ofício do 953 de Alexandre Rodrigues, que é o coordenador-geral de auditoria, atuária, contabilidade, investimento da Previdência Social, onde ela coloca o município e ela tem o Instituto de Previdência, Aposentadoria e de Pensões dos Servidores do município de Maragogi, onde faz parte também a Câmara Municipal, onde ele apresenta aqui irregularidades, desde vários débitos, imputando aqui e pedindo até para desconsiderar que ele estivesse com regularidade, para botar 2009, 2010, 2011, 2012, inclusive com valores representativos do patronal, do servidor, ou seja, até com apropriação em débito, segundo o relatório aqui. Queria solicitar de Vossa Excelência, era que, nesse meu caso, na próxima, de vez de ser sorteado, nesse caso, para o Maragogi, por esse motivo aqui específico, a gente fazia auditoria nesse município de Maragogi. E principalmente nessa parte previdenciária, onde ele deixa claro o encaminhamento para o Tribunal de Contas, por ser uma autarquia municipal. Então, queria solicitar... Obrigado. De imediato a Vossa Excelência, ao diretor-geral, para que encaminhe a diretoria específica, para que faça isso na próxima segunda-feira. Obrigado. Já está atendido. Só isso. E... eu ia falar de uma coisa boa, peraí. Esqueci aqui o negócio. Eu tive ontem na reunião pelo Instituto Rui Barbosa, em Brasília, no SEBRAE, onde o SEBRAE fez um convênio com o Instituto Rui Barbosa e o Atricom, onde os tribunais de contas vão... a ideia é que participe através da implantação definitiva, não só de ter a lei, além de ter a lei nos municípios, da lei do que determina a Lei Complementar 123 de 2006, que é com relação a micro e pequenas empresas. E é uma coisa que no primeiro momento eu achei, o que é que o tribunal vai fazer num negócio desse? O que é que tem a lei e tal. O que é que foi sugerido, para ser bem rápido? É que o tribunal quer que exija que o município cumpra o que a lei determina. A lei, ou seja, o tribunal exigir que o município cumpra essa lei. Por quê? Porque essa lei, além de qual é onde entra o SEBRAE, porque é o desenvolvimento econômico, que já foi comprovado nos municípios que aderiram e estão botando em prática a lei, que os recursos do município, a tendência é que ele fique no município.
através da contratação das micros e pequenas empresas. Como assim? Houve abertura e facilidade na legislação da contratação, foi estabelecido valores até 80 mil que possa ser comprado, tirando muito da burocracia existente hoje da 8666, que aí tem que se aprofundar. Foi colocado também, nessa lei complementar 123/2006, a possibilidade que em contratação grande possa ter 30% que esteja dentro daquele projeto, daquele valor total, que ele possa ser subempreitado diretamente e o problema que tinha no passado de você ter bitributação, que aí encarecia a subcontratação, e nenhuma empresa hoje faz tudo, ela subcontrata uma porção de coisa, é que essa abertura que tem nessa lei, o contratante possa pagar diretamente sem exigir esse outro faturamento. Você paga para as empresas pequenas e a diferença paga para a empresa grande. É uma coisa que tem que se aprofundar. O SEBRAE é o nosso, vamos dizer assim, parceiro nisso aí, porque interessa que no município houve um desenvolvimento assim assustador com relação à quantidade de recursos que saíam daquele município para outros, né, com relação a pequenas empresas não tinham possibilidade de competir, né, e hoje, através dessa lei, que aí no momento oportuno que a gente disponibilizar uma data, virá, lógico que nós já vamos na parte jurídica, já vai estudando, mas virá uma pessoa podendo fazer uma explicação maior, onde é que o tribunal vai haver. Claro que isso aí vai ter esse trabalho até o final do ano, porque hoje as prefeituras estão mudando, tem muita gente entrando, tem muita gente saindo. Isso não seria hoje, vamos dizer assim... Me permita, depois eu queria combinar com Vossas Excelências para um dia nós fazermos um seminário com os prefeitos que vierem a assumir, e neste momento a gente poderia convidar o superintendente do SEBRAE aqui de Alagoas para dar uma explicação tanto a nós como a todos os prefeitos. Eu acho que essa é a ideia. É a ideia de que a gente possa... É claro que eu vejo dificuldade, e lá, como me perguntaram, eu vejo dificuldade de a gente juntar esse negócio esse ano. Porque quem está saindo não quer mais vir, quem está entrando... Quem está entrando vai vir com muita felicidade para a gente orientar. Pode ter certeza que eu já vim. Então é importantíssimo, principalmente, onde é que o tribunal vai entrar muito nisso aí? São exatamente nessas alterações, nessas aberturas que houve dessa lei 123 de 2006, lei complementar, onde ela nos artigos 146 até o 179, ela tem as alterações onde vai facilitar e o nosso técnico tem que estudar isso, porque na verdade os municípios que forem entrando e participando disso aí e comentando abrindo esse espaço para micro e pequenas empresas, nós vamos ter que estar inteirados disso, como lá mesmo até eu sugeri que deveria estar participando disso também lá o Ministério Público, tanto de conta quanto o Ministério Público estadual. Por quê? Porque se o cara não estiver inteirado nisso aqui, o gestor vai sofrer. Eu disse, olha, a mudança cultural, isso aqui, o gestor hoje não está aderindo, em muitos estados, segundo depoimentos, com medo da confusão que possa dar. O cara dos conhecimentos, rapaz, não vou mexer nisso não, porque depois vou me cobrar, porque eu não fiz pela 866, estou fazendo com essas coisas, ou seja, é uma mudança cultural, ela vai ser lenta, não tem outra saída, mas que o tribunal está aqui como indutor, está tendo uma outra tarefa que o tribunal até hoje não tinha, indutor do desenvolvimento. Essa é a proposta dessa parceria com o SEBRAE, vai ter uma propaganda em massa disso aí, porque eles querem fazer um evento nacional, e não sei porquê, eu acho que é parente do Zagallo, ele quer fazer no dia 13/3/2013, às 13 horas, eu não sei, alguém parente do Zagallo lá do SEBRAE, que quer fazer esse evento nacional, tudo com 13. E aí vai ter esse evento, onde obviamente, os tribunais vão ter participação, porque é o parceiro imediato, que cada um atua dentro realmente do município e pode ser o grande alavancador e indutor do desenvolvimento, e o tribunal ter um trabalho efetivamente estatisticamente depois disso, mostrar uma outra faceta que o tribunal até hoje não tinha ainda essa visão. Eu achei muito interessante e na oportunidade certa que a gente expor, vai vir, ficou disponibilizado que as pessoas que viessem fazer a apresentação, o que for necessário, até para que a gente possa puxar, não só, porque não é só o administrador do município,
É que a sociedade entenda que aquela reserva de mercado que está sendo feita vai gerar mais emprego ali, o dinheiro vai circular mais e a prefeitura vai arrecadar mais. Ou seja, é um jogo, e eu achei muito interessante, porque não tem perdedor, só tem ganhador. Então, era isso, através dessa reunião, que eu queria colocar. Aproveitando só para acrescentar, também existe a história do empate presumido, né? Os 10% beneficia a micro e pequena empresa. Eu tinha aqui anotado, Vossa Excelência já pegou meu discurso, a questão dos postos de trabalho, que é comprovado que a maioria dos postos de trabalho estão nas micro e pequenas empresas. 90%. E a questão também dessa arrecadação centralizada. Uma coisa boa é que ela não sofre nenhuma retenção. O município recebe integralmente e não corre o risco de qualquer problema com o INSS ir lá e fazer retenção. A lei diz que não pode, tem que receber integralmente. Isso é muito importante, justamente para aquecer o comércio e a economia interna municipal. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.